Olá, como estão vocês? Tudo bem? A partir de agora estamos juntos aqui no programa Visão Trabalhista em Debate. Eu lembro a você, telespectador, que a sua participação é fundamental para nós. Então clique no nosso e-mail, participe do programa Visão em Debate, @ig.com.br. Este programa é uma realização do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região, sindicato esse que está pertinho de você, na rua Erasmo Braga, número 310, em Presidente Altino, Osasco. O telefone está aí no seu vídeo, é o 3651-7200. Ligue, se informe e conheça mais os projetos do sindicato. O programa Visão Trabalhista em Debate agora está disponível também pela internet. Você pode acessar o nosso portal, tanto aqui no Brasil como em qualquer lugar do mundo. Acesse então, é o www.sindimetal.org.br. Clicando na página do sindicato, você vai poder assistir esse e outros programas da nossa grade. E além de, claro, poder acompanhar as matérias que são preparadas com exclusividade. A você, trabalhador e trabalhadora, participem! O tema do programa de hoje, educação financeira. Como poupar, quitar dívidas ou fazer a melhor compra? São tantas as preocupações que cuidar do bolso pode ser uma tarefa complicada. Por isso que o Visão Trabalhista em Debate de hoje recebe em nossos estúdios Débora Pimentel, ela que é analista júnior de negócios da Credimetal, para dar dicas sobre controle financeiro e que colaboram para que a educação financeira seja um hábito saudável para a vida. Débora, seja bem-vinda aos estúdios da TV Osasco e obrigado desde já por ter aceito o nosso convite. Obrigada pela oportunidade de trazermos assuntos relativos à saúde financeira pela Cooperativa de Crédito dos Metalúrgicos de Osasco e região. Educação financeira, que é o tema do programa, não é um tema tão fácil como a gente pensa. Não, não é. As pessoas ainda se pegam mais ao emocional do que ao racional para fazer as suas compras, não pensam no futuro, no planejamento familiar. Agora, para a maioria das pessoas, você já acabou citando essa euforia toda com a alta do crédito, fazer o controle financeiro e organizar o orçamento familiar não é uma das tarefas mais fáceis, como a gente citou no início. Qual é a dica que você dá então, Débora, com a sua experiência lá na Credimetal, para que o nosso telespectador que nos assiste mantenha um orçamento familiar equilibrado e que, se possível, faça ainda sobrar um pouquinho de dinheiro no final do mês? Certo. O ideal seria que ele fizesse um planejamento desse orçamento, né? Separando aí os valores das contas fixas, que são as mensais como água, contas de consumo, aos de emergência, que muitas vezes é a de hospital e médico, né? Desculpa, hospital e farmácia, Certo. e ter-se uma poupança pessoal, e aí sobra-se um valor para o lazer. Agora, Assim, Débora, mas nem todos guardam, você citou um dos fatores da questão de guardar um dinheiro para o hospital, mas nem sempre se guarda, né, Débora? Não, porque a pessoa só planeja o lazer, não planeja que em algum momento a família possa ter um imprevisto, né, com farmácia ou hospital. O que se deve ter hoje, porque na maioria das vezes é difícil se pagar um convênio médico. Então a pessoa tem que ter essa guarda para emergência. Agora, você falou do convênio médico, como seguro para automóveis, são despesas que nós pagamos para não usar, mas nem sempre é assim. Exatamente, exatamente. Hoje é considerado um item essencial para se ter um orçamento familiar, por conta das emergências, correria do dia a dia, estresse, muitas vezes a gente fica doente e nem sabe por quê. E nem sempre para o trabalhador, e sim também principalmente para os seus dependentes, né? Exatamente, principalmente os dependentes que a gente se preocupa muito. Tá certo. Agora, a participação de toda a família nesse processo todo, inclusive os filhos, no planejamento do orçamento, auxilia aí, no caso, pode ajudar a redução dos gastos? Sim, sim, é importante, né, se propor aos filhos, né, que acompanhem esse orçamento familiar, ensinando o que ele pode, pode ou não gastar, né, dentro do orçamento familiar. Isso é bom que já ensina uma certa rotina e disciplina aos filhos em como economizar e como no futuro ele saber como poupar. Que dicas, por exemplo, você poderia dar? Porque para segurar os filhos não é fácil, né? Não. Com o mercado, com a moda aí exposta, né? Então fica difícil você às vezes controlar. Que dica você daria? O ideal seria a mesada educativa, né? Ensinando a ele que ele tem-se o benefício quando ele faz algo correto, ou tem-se a correção diminuindo o que ele ganha se ele faz algo errado. Isso já cria uma educação para ele ganhar mensalmente a sua mesada. Porque é complicado. O vestuário, por exemplo, um jovem de 14, 15 anos quer ter um tênis da moda, enfim, já tem as suas vaidades, e é difícil, às vezes, o trabalhador controlar essa ansiedade, né? Enfim, é difícil, né, Débora? É difícil, mas o ideal é mostrar a ele o valor das coisas que ele pode comprar e o que ele pode ou não ter.
Qual a melhor maneira, então, para que as pessoas controlem seus gastos? O ideal seria que gastasse menos do que ganha, mas hoje em dia as pessoas normalmente já fazem no limite do seu orçamento. Para sair de casa, o ideal seria comer antes de ir para um fast food, que a gente sabe que é um preço abusivo para um lanche pequeno, né? Também evitar compras a longo prazo, né? Mesmo porque a pessoa, aquilo que eu falei, a pessoa se emociona no ato da compra e acaba estendendo e não pensando no futuro. Esse seria o ideal para se economizar. E fala-se pelo fast food, né? E não é nenhum tipo de alimento recomendável, saudável, né? Então já começa daí. Se alimenta bem em casa, vai passear e já é um custo a menos, né, Débora? Exatamente. Uma alimentação mais saudável em casa não se troca por nada. Exatamente. Estamos discutindo aqui um tema muito importante para você, trabalhador que nos assiste. Eu sei que são muitos que não dão essa audiência. Obrigado pela audiência desde já. Educação financeira, importantíssima que você, sua esposa, seus filhos nos acompanhem para que façam aí uma reflexão sobre esse tema tão complexo e importante. Educação financeira é o tema do programa de hoje com a Débora Pimentel, analista júnior de negócios da Credimetal. Estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Osasco. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Eu peço para que você continue conosco, não pegue o controle, não mude de canal. Fique conosco, não saiam daí. Olá, estamos de volta no programa Visão Trabalhista e Debate. O tema de hoje é educação financeira. Você pode participar do nosso programa através do nosso e-mail, visãoemdebate@eg.com.br. Obrigado pela audiência de todos, tanto pela TV, tanto pela internet. Débora Pimentel, ela que é a nossa entrevistada de hoje, analista júnior de negócios da Credimetal, falando de um tema tão complexo que é essa educação financeira, que é difícil a gente controlar, ainda mais com a alta do crédito no mercado. Estabelecer metas de poupança mensal pode ajudar, Débora, na sua opinião, na hora de fugir de um apuro, por exemplo? Qual deve ser o percentual da reserva mensal, na sua opinião? Dizem os economistas que o ideal para um casal que não tenha filhos seria guardar pelo menos 30% da sua renda mensal. E os solteiros que moram com os pais, pelo menos 50%. Mas sabemos que a realidade não comporta isso porque nós fazemos gastos maiores do que guardamos. O certo é se fazer uma programação do que no seu orçamento não te fará falta para economizar numa poupança sem considerar que você está guardando aquilo. É realmente uma conta para você guardar. Então a poupança é uma saída para uma garantia futura, é isso? Exatamente, considerando-se que ainda é um dos investimentos mais seguros do mundo. O ideal é poupar, fazer uma poupança pessoal dentro do orçamento que ele possa guardar e não apertar o orçamento familiar. Agora, você citou dois exemplos de um casal, 30%, e um Sim. solteiro, 50%. Por que essa diferença de números? Porque o solteiro que mora com os pais, ele não tem as despesas da casa, ele só tem as despesas consigo próprio. E o ideal é que ele guarde um pouco mais para que consiga comprar um carro, pagar uma faculdade, ter algo melhor no futuro. Mas a gente sabe que o comodismo, né, é difícil ele guardar. O jovem não pensa assim nos dias de hoje, né? Você está citando didaticamente perfeito aí, mas na prática não é assim que funciona. Por quê? Não. Por causa da moda, né? A gente tem a moda de marcas, né? A moda do consumo. E não para o saudável, e sim para o consumismo excessivo. Então o jovem acaba esquecendo que ele tem um futuro à frente e vivendo o momento. E o certo é guardar para o futuro. Não são todos, não vamos generalizar, né? Inclusive aqui na TV Osasco, muitos jovens trabalham aqui na parte técnica e eles costumam ter esse cuidado, mas a gente sabe que nem todos pensam assim. Uns pensam em ter um carro, ter um carro esportivo, e outros já pensam em ter uma casinha. Vai da educação que recebe uma educação familiar em casa também, né? Exatamente. É com a disciplina e a rotina dos pais mostrando o que vale as coisas e não o que ele pode ou não ter, que seria influenciado na capacidade. E todos somos capazes de guardar e ter um futuro melhor, depende da sua determinação, da sua disciplina. Agora, muitos guardam dinheiro em casa. É uma saída? Guardar dinheiro em casa? Você concorda com esse método ainda, que eu acho um pouco antigo? Não é o ideal, porque o dinheiro parado não rende.
O ideal é que ele se faça um investimento ou como poupança pessoal, no banco que ele tenha preferência, ou no nosso caso, que nós temos a cooperativa, nós temos um sistema de capital onde ele guarda todo mês, ele poupa e ainda tem-se um rendimento, diferente da poupança que rende um pouco menos. A cooperativa tem-se um rendimento com o saldo de todos os sócios, garantindo aí um rendimento maior do que o da poupança. Nós temos algum conhecimento de alguns trabalhadores que ainda usam esse método de guardar dinheiro em casa. Além de, claro, da insegurança que acaba tendo dinheiro em casa. Então, fica a dica da Débora, né? Procura a Crédito Metal, um parceiro do sindicato. Tenho certeza que o dinheiro vai estar bem guardado e rendendo, que é o mais importante também. Agora, falando um pouco dos jovens, vamos um pouquinho para a criançada. Para as crianças, o cofre ainda é a melhor forma de ensinar a poupar dinheiro, ou seja, é daí que se já começa o aprendizado da importância de guardar dinheiro para evitar gastos desnecessários que comprometem o futuro do cidadão. É começando pelas crianças, Débora? Sim, sim, é começando de pequeno. Simples exemplos, né? Exatamente, simples exemplos do que você pode guardar, o que você não pode guardar, o que é supérfluo, o que não é supérfluo. E com o cofrinho você incentiva a criança a ter a sensação de que ela teve um benefício sabendo guardar. Inclui ela no orçamento familiar, mostrando para ela como poupar e como gastar. Eu tenho que contar, não posso deixar de passar isso. Minha esposa fez isso em casa com um cofre lá, que era um porquinho, ela acabou no desespero, teve que quebrar o porquinho para fazer a feira. Então tem que ter esse controle também, né? Às vezes os pais acabam, acho que dinheiro não vai saber gastar, enfim, acabam quebrando essa regra, né, Débora? Exatamente, é por isso que tem que não ter só disciplina com os filhos, mas com os pais também, diferenciando que o que é seu e o que é meu é meu. Agora, você citou no primeiro bloco sobre a mesada, e quero continuar nesse tema, Sim. Que foi um pouco esquecido, né? Era mais fortemente falado, hoje um pouco esquecido. A mesada é um instrumento que facilita a inserção da educação financeira. Você concorda? Concordo, que é como que eu falei, a disciplina de se saber o que gastar e o que poupar. E assim ele aprende o que ele pode ter para o futuro e aprende a fazer um planejamento junto com a família, o que é legal, porque aí ele participa mais com a família e demonstra que ele realmente quer um futuro melhor. Agora, essa mesada é em troca de algum favor, algum trabalho que o jovem desenvolve em casa, isso tem ligação? Por exemplo, passou de ano, vamos te bonificar com uma bicicleta, tem isso também? Isso incentiva, é errado? Como que você vê essa questão aí? A questão da bonificação ainda é válida. É um incentivo, né? É um incentivo. Serve como mesada. Vamos supor, ele pode escolher, você quer o dinheiro para você comprar o produto da sua preferência, ou você quer a bicicleta, o computador, o tablet, que hoje está em moda. Tá em moda. Exatamente. Verdade. A Crédito Metal tem realizado alguma atividade ou projeto educativo, Débora, para sócios que precisam aí compreender a educação financeira? Sim. Hoje nós dispomos de profissionais que levam até as empresas metalúrgicas conveniadas à Crédito Metal, né, a área metalúrgica, e a gente oferece palestras de saúde financeira, né, ensinando o sócio a como poupar e como gastar para não comprometer o seu rendimento familiar. Como é a participação dos trabalhadores nesses projetos? Tem sido muito assim, efetiva, eles têm gostado muito. Muitos têm pedido mais vezes e muitas vezes pedem para nós dispormos de tabela de controle financeiro. E a cooperativa dispõe para eles fazerem esse controle. Atualmente, lá na Crédito Metal, talvez são números, pode ser que sejam precisos, mas tem muito sócio lá que tem vínculo com vocês, está em débito lá, tem muitos não. Como está o quadro negativo lá dos inadimplentes? Graças a Deus, essa baixa é pequena. Ai, que bom. Porque nós temos um trabalho muito importante junto aos sócios, identificando para eles que, diante da lei, nenhuma financeira pode ultrapassar 30% da renda mensal do que ele ganha para não comprometê-lo. Né? Identificando com ele, junto à empresa, se realmente naquela renda que ele ganha, não vai comprometer, se às vezes ele tem uma pensão alimentícia, ou se ele tem uma farmácia incluída dentro da empresa, a gente acompanha para que ele não ultrapasse sua renda. Interessante, isso aí, interessante. Agora, quem pode participar é só os sócios dessas palestras que vocês desenvolvem? Neste momento, nós fazemos somente para a área metalúrgica, porém, em breve, nós abriremos oportunidade para livre admissão, que seriam outras empresas ou outros tipos de sócio, que não sejam da área metalúrgica. E você em casa, está gostando do nosso programa? Essa é a Débora Pimentel, analista de negócios da Crédito Metal, analista júnior de negócios da Crédito Metal, tratando esse tema tão importante e complexo, que é educação financeira. E você em casa, já fez a sua
parcela aí de participação nessa questão de educar financeiramente o dinheiro? Então, começa a pensar. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com mais perguntas para a Débora, que está aqui conosco. Não mude de canal. Eu quero a sua audiência. Fique conosco. Não saiam daí. Já estamos de volta com o programa Visão Trabalhista e Debate. Lembrando a você, telespectador, que você é o meu convidado especial. Clique no nosso e-mail e participe do programa. visãoemdebate@eg.com.br. Clique no nosso e-mail, participe do programa. O tema do programa de hoje é educação financeira. Minha convidada, Débora Pimentel, ela que é analista júnior de negócios da Credimetal. Débora, o endividamento como forma de adquirir um patrimônio é algo normal nas famílias brasileiras nos dias de hoje. Isso é fato. Para se comprar alguma coisa, você tem que entrar em dívida. Não tem jeito. Vou juntar dinheiro para comprar, às vezes isso aí é por ilusão. O crédito é bem-vindo em algumas situações, na sua opinião? E como decidir quando e como usá-los? Sim, é bem-vindo nas situações de compras que são realmente necessárias, como um imóvel, um automóvel, né? Ou algo necessário realmente para casa, que seja algo que a longo prazo, né? Porém, o ideal é que a pessoa se tenha uma grande porcentagem, pelo menos 40% a 50% do que ela vai comprar daquele produto, para depois financiar o restante, para não ficar com uma dívida muito alta e nem a longo prazo. Essas divulgações que tem na mídia, carros com entrada zero, taxa zero, enfim, é uma saída? É um atrativo perigoso? Como que você vê? Sim, é um atrativo perigoso, porque acaba estendendo a dívida dele a longo prazo e ele não considera os juros nas parcelas. Quando ele calcula no final quanto ele vai pagar, ele acaba pagando 2 veículos em vez de pagar só um. Isso vale para o Rafael que está aqui no estúdio acompanhando. Agora, em questão em relação aos juros do automóvel, a compra de um automóvel, a aquisição de um automóvel ou de um imóvel, qual os juros mais elevado? Hoje é difícil se comparar porque o produto é diferente, Claro. né? Tanto o automóvel como o imóvel. O imóvel é algo considerado assim para a vida inteira. Perfeito. E o automóvel está se entrando já para um pouco descartável, como o celular, essas coisas, não tanto por causa do preço alto, mas está se tendo uma troca muito rápida. Então acaba saindo mais caro do que o imóvel, que é uma coisa para a vida inteira. Exato. Porque o imóvel, a questão do imóvel em alguns financiamentos, se eu estiver errado você me corrija, os valores nas prestações às vezes são decrescentes. Já no automóvel não acontece isso, né? Não. E se ele quer um produto que seja as parcelas decrescentes, ele perde-se na hora da quitação. Porque se ele quer um valor com juros menor, um produto com juros menor, ele não pode quitar antes, que seria o caso do leasing. E agora, se ele quer parcelas decrescentes, sai os juros mais altos, que é o caso do CDC no mercado hoje. Isso. Agora, como orientar e frear, né, esses jovens que estão aí eufóricos com crédito na praça? É difícil também, né? Sim. A gente fala aqui na teoria, mas na prática a gente sabe que é difícil, né, Débora? Sim, é difícil. Mas que nem nós temos a indicação de um produto hoje muito usual no mercado, a Credimetal também oferece, que é o consórcio. Tanto para casa como para veículo. É um produto que sai com juros bem mais baixos. A taxa administrativa é a mínima no mercado. E ele sabe que já está planejando para o futuro, vai ter o produto, vai ter o bem, seja aí carro ou imóvel, com juros bem mais baixos. Perfeito. Eu queria que você estendesse um pouco mais como funcionam os empréstimos da Credimetal. A gente sabe que os juros são bem menores. Sim. Por que essa diferença comparando com os bancos? Sim. Porque a cooperativa é do sócio. Tá. Então, eu associada, que ajudo você associado, que ajuda o próximo associado. Então, a cooperativa é nossa. Não é que nem um comparativo com os bancos, que o lucro, o rendimento fica para o banqueiro. Não, o rendimento fica entre os sócios. Então, o que rende para mim, eu empresto para você, que empresto para o próximo sócio. Isso é a cooperativa, por isso os juros é mais baixo. É uma sociedade entre os sócios que se ajudam entre si, diferente dos bancos que se ajudam os bancos. Não dá nem para se comparar, então, em nível de taxas de juros, não? Não dá nem para se comparar, mesmo porque a gente sabe que, comparando com o banco mais popular do mercado, né, por forma ética não vou citar o nome, mas a gente sabe que é do governo, ainda não alcança a taxa da Credimetal, legal, que seria para comprar, adquirir produtos de empréstimo.
Isso vale para você que está em casa. Eu sei que muitos trabalhadores nos assistem, viu, Débora? Sim. Que nos dá essa oportunidade dessa audiência. Obrigado mais uma vez pela audiência. É uma dica para você aí, que pensa em ter um crédito na praça, não vai em outro lugar, a não ser se for na Cred Metal. Lugar seguro, transparente e que é parceiro do sindicato. Agora, só os sócios podem recorrer, podem ter acesso a esse crédito? Ou pessoas como eu, pessoal do estúdio, pode estar participando também? De imediato, nós estamos ainda com os sócios que são da área metalúrgica, aposentados e pensionistas, a gente tem o crédito do benefício, INSS, e futuramente nós poderemos admitir você, o nosso colega que está aqui no estúdio, né, que seria a livre admissão. Já estamos já com um projeto para adquirir novos sócios que sejam qualquer um do mercado. Oh, legal. E pode contar um pouco mais desse projeto ou ainda é segredo? Ainda como estamos num projeto em andamento, não se dá para contar detalhes. Legal. Mas alguns produtos que nós já estamos angariando já dentro da cooperativa, que é a poupança. Antes nós só tínhamos a capitalização, mas o sócio queria movimentar melhor esse valor e nós adquirimos a poupança. Agora, antes de nós encerrarmos o programa, eu queria que você rapidamente citasse novamente a questão que você citou há pouco em relação ao consórcio. Muitos se esquecem ainda dessa questão do consórcio. É uma maneira também do jovem, principalmente, querer ter um veículo, querer ter seu automóvel, sua moto. É uma maneira também mais segura e fácil de se obter algum bem? Sim, sim. Mesmo porque hoje o rendimento para o jovem ainda é baixo, considerado no mercado, porque a procura do profissional ainda não está, né, em desenvolvimento. O jovem ainda se preocupa mais em gastar do que ter algo. É verdade. Então, o consórcio é a melhor opção, porque ele pode ser a longo prazo, com juros baixos, ele não gasta muito e ele vai ter o bem que ele precisa. Agora, para você da Cred Metal, por se tratar de jovem, também não se tem uma preocupação a mais por... O jovem é aquele fogo de palha, né? Hoje está bem, está querendo comprar e daqui a pouco pode se tornar aí, na verdade, um sócio, enfim, um participante inadimplente no futuro, próximo? É difícil a gente comparar isso porque pode ser que esse jovem vá para um lado ideal para guardar algo para o futuro, como também ir para o lado inadimplente. As pessoas são difíceis de ler hoje, né? A gente não consegue comparar isso. Pode ser um futuro inadimplente? Pode, mas o ideal da cooperativa, com esse trabalho de saúde financeira, é incentivar esse jovem que entra na cooperativa a se ter um orçamento. Para encerrar, como o trabalhador faz para participar disso tudo e se associar? O sócio, né, sendo da área metalúrgica, hoje, né, da área metalúrgica, ele se associa capitalizando no mínimo R$30 ou um valor maior que ele queira guardar, que é o que ele poupa. Né, ele vai guardando mês a mês, tem-se o rendimento da cooperativa, que a porcentagem é um pouco maior do que a poupança, e esse valor dá créditos a ele, onde ele pode pegar empréstimos com juros baixos. Que bacana. Pô, valeu a dica. Acho que melhor do que isso, impossível. Estive aqui com Débora Pimentel, ela que é analista júnior da Cred Metal, que tratou um tema muito bacana, muito importante, e principalmente nos dias de hoje, educação financeira. Obrigado por ter aceito o nosso convite, Débora. Obrigada. Seja sempre bem-vindo aos estúdios da TV Osasco. Você é muito simpática, viu? Seja bem-vindo. Obrigada. O Mauro está bem assessorado lá. Parabéns. Obrigada pela oportunidade, né? Falando mais uma vez que a Cred Metal está aqui pelo Sindicato dos Metalúrgicos, né? Apoiando financeiramente os sócios. Né? A gente sabe que a dificuldade é grande de conseguir conquistar isso nos bancos e a cooperativa está aqui para ajudar. Obrigado. Quero agradecer também agora você que está em casa, que nos deu audiência até agora, pela sua audiência, pelo seu carinho, pela sua atenção. Nós temos um encontro marcado aqui no programa Visão Trabalhista em Debate. Através do nosso canal eletrônico, você opina e participa do programa. visãoemdebate@ig.com.br. Você pode rever esse programa no nosso site www.sindimetal.org.br. Clicando na página do sindicato, você vai poder assistir esse e outros programas da nossa grade. Tenham todos uma ótima semana. Se Deus quiser, nos veremos no próximo programa. Tchau!